Seja bem-vindo ao canal. Enoque, uma figura enigmática que transcende os tempos, emerge das páginas antigas das Escrituras como um personagem notável que viveu em um período ancestral da história da humanidade, anterior até mesmo ao dilúvio. Sua história é narrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, e é caracterizada por uma fé excepcional que o elevou a um lugar especial diante de Deus. Vivendo em uma época em que a humanidade enfrentava desafios e escolhas cruciais, Enoque se destacou como alguém que escolheu uma vida que agradava a Deus. Sua fé não apenas o sustentou, mas também o elevou a um relacionamento íntimo com o divino. Nos escritos sagrados, é dito que Enoque andou com Deus e não foi encontrado, porque Deus o havia levado. O reconhecimento divino da fé e retidão de Enoque culminou em um destino extraordinário. Diferentemente da maioria dos mortais, que enfrenta a inevitabilidade da morte, Enoque experimentou uma transição singular. O texto bíblico relata que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Essa misteriosa tomada por Deus, muitas vezes interpretada como um arrebatamento ou transladação, torna Enoque uma figura singular na história da fé. Sua vida e sua remoção da existência terrena destacam a importância da fé perseverante e de uma conexão profunda com o divino. A história de Enoque serve como um lembrete atemporal da possibilidade de uma vida que agrada a Deus, mesmo em meio aos desafios e à complexidade do mundo. Sua fé notável e o destino em comum ecoam através dos séculos, inspirando aqueles que buscam compreender o papel da fé e da busca espiritual em suas próprias vidas. A referência a Enoque em Hebreus 11 versículo 5 está inserida no capítulo conhecido como o capítulo da fé. O versículo destaca a fé excepcional de Enoque e sua consequente experiência única em relação à morte. Aqui está o versículo completo. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Este versículo do livro de Hebreus destaca a fé notável de Enoque, que resultou em sua transladação, ou seja, sua remoção da vida terrena de uma maneira extraordinária e sem passar pela morte física. A expressão "a não foi achado", porque Deus o trasladara, sugere que Enoque foi retirado da esfera terrena de uma forma única e direta por intervenção divina. É interessante observar que Enoque não é a única figura bíblica mencionada como não experimentando a morte. O profeta Elias é a outra pessoa frequentemente citada nesse contexto. Elias foi levado ao céu em um redemoinho, conforme descrito em 2 Reis 2 versículo 11. Assim como Enoque, Elias foi retirado da terra sem passar pela morte comum a todos os seres humanos. Essas histórias, tanto a de Enoque quanto a de Elias, enfatizam a singularidade da fé e da relação com Deus, que transcende as limitações da mortalidade. Elas têm sido objeto de interpretação teológica ao longo dos séculos, e diferentes tradições religiosas podem oferecer perspectivas variadas sobre o significado desses eventos extraordinários na história da fé. A figura de Enoque é primariamente conhecida por sua menção na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis no Antigo Testamento. A história de Enoque é encontrada em Gênesis 5 versículo 18 a 24. Aqui estão alguns pontos importantes sobre Enoque e sua referência na história da humanidade. Genealogia e família. Enoque é descrito como um ancestral na linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Ele é o bisneto de Adão. Vida pia. O texto bíblico destaca que Enoque andou com Deus, a Gênesis 5 versículo 22. Essa expressão indica uma comunhão íntima e uma vida de retidão diante de Deus. Longevidade, e assim como muitos dos antigos patriarcas mencionados em Gênesis, Enoque é descrito como tendo vivido uma vida excepcionalmente longa. Ele viveu 365 anos antes de ser trasladado por Deus. Transladação. O versículo-chave sobre Enoque é Gênesis 5 versículo 24, que Enoque andou com Deus, e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Esta passagem sugere que Deus retirou Enoque da terra de uma maneira única, sem que ele passasse pela morte comum. Hebreus 11, e como mencionado anteriormente, o Novo Testamento, no livro de Hebreus, também destaca a fé de Enoque como um exemplo notável.
Hebreus 11 versículo 5 enfatiza que Enoque agradou a Deus pela fé, e ele foi trasladado para não experimentar a morte. A história de Enoque é única e enigmática, contribuindo para a riqueza das narrativas bíblicas. Sua vida é frequentemente considerada um exemplo de uma fé profunda e devoção a Deus. A ausência de detalhes adicionais sobre Enoque na Bíblia tem levado a diversas interpretações e especulações ao longo da história, e sua transladação em comum continua a ser um tema fascinante para estudiosos e crentes. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.